Olá a todos. Eu espero que Deus ele te abençoe. O desejo de Deus é que os crentes tomem posse de tudo aquilo que Jesus fez. Jesus, tudo que ele conquistou é nosso. Ele nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse a nós. E a bênção de Abraão, diz a Bíblia, que ele era herdeiro do mundo, herdeiro de todas as coisas. E eu e você, nós temos que tomar posse de tudo que Jesus fez. Jesus não morreu em vão. A morte dele não foi em vão. Ele morreu para nos abençoar. Ele morreu para nos curar, para nos prosperar. Então vamos tomar posse. Um dia Jesus ele falou assim: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, Jesus é a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos de conceitos errados com relação a Deus, nós nos libertamos de legalismo religioso e começamos a tomar posse daquilo que é nosso, tá bom? Então vamos receber a abundância da graça, o dom da justiça. Vamos receber tudo que Jesus conquistou e fez há 2000 anos atrás por mim e por você. Deus ele quer te abençoar. Um dia o João escreveu para um homem e disse assim: olha, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospere a tua alma. Então o desejo de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Levante sua cabeça, medita na palavra de Deus, descubra tudo que Jesus fez, conquistou por você e toma posse, tá bom? Alimente sua fé. Se você está desanimado, sem o norte, alimenta a sua fé, porque o Evangelho vai te fortalecer. O Paulo diz que a fé ela vem quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Quando você ouve com relação a Cristo, quando você ouve pregações que falam de Jesus Cristo, de tudo que ele fez por nós, a fé ela é fortificada no seu coração. Você toma posse em nome de Jesus Cristo. Um dia Jesus ele amaldiçoou uma figueira e passando por ali, o Pedro percebeu que aquela figueira que Jesus amaldiçoou, ela secou-se desde as raízes. Então Pedro lembrou Jesus: olha, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou, ela secou-se. E Jesus, ele ensinou para os discípulos como funciona a fé. Ele disse assim: olha, tende fé em Deus, ou tenham fé do tipo de Deus, ou tenham fé igual a de Deus. Jesus falou, para acontecer a mesma coisa com você, Jesus falou, tenha a fé do tipo de Deus. Como a fé de Deus funciona? Gênesis 1, a partir do versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e águas. Fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão os céus, foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Então, quando Jesus falou, tenham fé do tipo de Deus, ele estava falando dessa fé. Estava tudo escuro e Deus falou, haja luz, e a luz apareceu. Tinha somente água e Deus disse, haja separação entre as águas. A terra apareceu. Essa é a fé do tipo de Deus. É a fé que você fala aquilo que você deseja, acreditando, e aquilo que você deseja, fala e acredita, acontece. Essa é a fé do tipo de Deus. E fé você tem. Eu tenho certeza absoluta. Você que está me ouvindo, você tem fé. Agora você precisa agir pela fé. Você precisa usar esta fé. Como a fé do tipo de Deus funciona? Um dia Deus falou para Abrão. Abrão significa pai ou pai exaltado. Deus disse, olha, a partir deste momento, o seu nome não é mais Abrão, pai. O seu nome agora é Abraão, pai de multidões. Abraão não tinha um filho, mas Deus falou, você é pai de multidões. Isso se chama fé. Eu fico imaginando as pessoas perguntando para Abraão, né? Qual o seu nome? Eu sou Abraão. E as pessoas pensavam assim, com certeza esse homem tem muitos filhos, o nome dele é pai de multidões. E quando essas pessoas ficavam sabendo que Abraão não tinha filho, provavelmente
ironizavam, davam risada da fé dele. Muitos vão dar risada da sua fé, deram risada da fé de Abraão, mas as pessoas perguntavam e ele dizia: meu nome é pai de multidões. Qual o seu nome? Pai de multidões. E ele não tinha nenhum filho. Mas um dia aquilo que ele acreditou e falou aconteceu. Ele gerou, o filho dele, Isaac, nasceu pela fé. A Bíblia diz que foi pela fé. Abraão, um idoso, Sara também, mas pela fé Deus deu esse presente para eles, o Isaac. Mas ele dizia: o meu nome é Abraão. Deus chama aquilo que não existe como se já fosse. Ele chamava Abraão, como se Abraão já fosse pai de multidões. Abraão, Abraão. Isso é a fé do tipo de Deus, tá bom? O seu corpo está doente, mas você chama a existência, você diz: eu estou curado pelas feridas de Jesus. Estou sarado pelas feridas de Jesus. Você está passando privações, mas você chama a existência e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é a fé do tipo de Deus. Então ele falou assim: olha, para o Pedro: tenham fé do tipo de Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Tudo o que disser será feito. Tudo. Olha o que Jesus falou. Se você disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, você não duvidar no seu coração. Se você crê naquilo que diz, tudo que você falar vai acontecer. Seja positivo ou seja negativo. Por isso que eu e você, nós temos que cuidar das nossas palavras, do nosso vocabulário, porque as nossas palavras, elas têm poder. Jesus, ele foi bem claro: tudo, seja positivo ou seja negativo. Esse tudo abrange o que é bom e o que é ruim. Tudo que você disser será feito. Por isso que você tem que parar de falar de morte, parar de falar de miséria, parar de falar coisas negativas e começar a falar de maneira positiva. Existem pessoas que, por exemplo, assistindo o jornal, provavelmente você já ouviu alguém falar assim: olha, eu saio, mas eu não sei se eu volto. Então na hora eu penso assim: não, está repreendido. Eu saio, voltarei. Eu saio em paz e segurança e voltarei para minha casa em paz e segurança. Olha as palavras negativas das pessoas. Então quando você sair de casa, fale: nenhum mal me sucederá. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não fale para a sua família: olha, eu saio, mas eu não sei se eu volto. Não. Você diz: eu estou no esconderijo do Altíssimo. Tudo que você disser vai acontecer. O que você deseja possuir daqui 20 anos, 10 anos, comece a falar agora, comece a profetizar, porque tudo que você disser será feito. Tudo, positivo ou negativo. Pare de falar de morte. Pare de dizer: eu morrerei velho, eu morrerei um velho inválido. Não, pare com isso. Ao contrário, você deve dizer: não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Fale: eu morrerei velho e farto de dias como Abraão, como Jó, tá bom? Tudo que você disser, se você acreditar, tudo que você disser vai acontecer. Então comece a profetizar coisas boas na sua vida. Profetize: eu vou morrer velho e farto de dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A bênção de Deus está sobre mim em nome de Jesus Cristo. Então, cristão, as suas palavras têm um poder enorme. Um dia, o homem mais sábio que já existiu, ele disse assim: olha, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Eu quero falar de vida, eu quero vida, e você? Então fale de vida. Pare de falar de doença, pare de falar: eu vou ficar doente, eu vou ficar inválido. Não, pare com isso e comece a confessar. Comece a confessar: Cristo levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades em nome de Jesus Cristo, tá bom? Tudo. Jesus foi bem claro. Você acredita? Tudo que você disser será feito. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Então comece a falar vida. Comece a profetizar o que você deseja daqui a 20 anos. Comece a profetizar. Comece a profetizar sobre a tua família. Comece a profetizar. Ao invés de amaldiçoar a sua família, comece a abençoá-los. Minha família é uma bênção. Pastor, mas não é uma bênção. Sim, mas você tem que chamar a existência. Comece a profetizar aquilo que você deseja para a sua família em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então olha o que o apóstolo Paulo disse. O Paulo estava falando aqui com relação à oração da salvação, que para a pessoa ser salva ela tem que falar. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Para a pessoa ser salva é necessário ela aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da vida dela. Em seguida Paulo diz, com o coração nós acreditamos e com a boca nós confessamos. Com o coração nós acreditamos na justiça, que somos justos através do sangue de Jesus Cristo, justificados pelo sangue de Jesus, e com a boca nós confessamos. Você crê no coração e confessa com a boca. Não adianta ficar só na crença, você tem que falar. Você tem que profetizar, porque são as tuas palavras que vão fazer o milagre acontecer. Você acredita e fala. Acredita e fala. Com o coração você crê. Agora comece a falar aquilo que você acredita. Com a boca se faz confissão. Essa palavra confissão na Bíblia, no grego, é homologueu, que significa falar a mesma coisa ou concordar. Falar a mesma coisa que Deus. Então, todas as vezes que você lê no Novo Testamento essa palavra confissão, significa falar a mesma coisa que Deus. Então, com o coração eu creio e com a boca eu falo a mesma coisa que Deus. Com a boca eu confesso salvação. Essa palavra salvação no grego é sotéria. Sotéria significa cura, prosperidade, paz, proteção, segurança. Então, com o coração você crê e com a boca você fala a mesma coisa que Deus com relação à saúde, com relação à proteção, a segurança, com relação à paz. Você fala a mesma coisa que Deus. Isso é confissão, falar a mesma coisa que Deus com relação à sotéria, a cura. O seu corpo está doente, mas você fala a mesma coisa que Deus. Pelas feridas de Jesus eu estou curado. Você está passando privações, mas você fala a mesma coisa que Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está angustiado, atribulado, mas você fala a mesma coisa que Deus. Eu tenho a paz, eu tenho a shalom de Jesus Cristo na minha vida. Você confessa a salvação, você fala a mesma coisa que Deus. É fácil? É claro que não é fácil, mas você tem que continuar confessando. Por isso que o apóstolo disse assim, olha, vamos reter firmemente a confissão da nossa esperança. Vamos reter firme a confissão, vamos reter firme o falar a mesma coisa que Deus, porque nós vamos enfrentar situações que seremos tentados a murmurar, tentados a confessar o fracasso, a derrota. Por isso que nós temos que reter firme a nossa confissão. Deu vontade de murmurar? Fale positivo. Deu vontade de falar coisas negativas? Ei, retenha firme sua confissão, continua firme na sua confissão, porque suas palavras têm poder. Jesus, ele foi bem claro, tudo que disser será feito. Então, o que você deseja daqui 10 anos, comece a falar. O que você deseja para a sua família, comece a falar. O que você deseja para a sua vida financeira, comece a falar, comece a profetizar. Fale hoje o que você quer daqui a alguns anos. Fale hoje o que você quer o mês que vem, porque as suas palavras têm um poder enorme. A Bíblia fala sobre uma mulher que há 12 anos estava doente. 12 anos. Mas ela ouvia falar de Jesus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve de Jesus, mais a sua fé cresce. Por isso que é importante você ouvir pregadores que realmente ensinam o evangelho, não o legalismo religioso. O legalismo não traz fé para ninguém. O evangelho, ouvir aquilo que Jesus fez, traz fé. Então essa mulher que estava doente há 12 anos, ela ouviu falar de Jesus. Então ela disse assim, olha, se eu tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Olha como que as palavras têm poder. Ela tocou, imediatamente ela ficou curada. Ela falou antes, ela acreditou com o coração e com a boca ela confessou. Ela acreditava e com a boca ela confessou e aconteceu. Por isso que é importante você sempre alimentar a sua fé, tá bom? Um dia Jesus falou assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. O que sai dos seus lábios é porque está no seu coração. Então, dos seus lábios está saindo muitas palavras negativas, é porque você tem que alimentar a sua fé. A tua boca fala do que o seu coração está cheio. Você fala muito de morte, então você tem que mudar a sua crença. Você fala muito de acidente, você tem que mudar a sua crença. Você fala muito de desgraça, então você tem que mudar a sua crença. Quando você muda a sua crença,
Quando você alimenta a sua fé, muda a sua maneira de acreditar, então seu vocabulário consequentemente vai mudar. Você começa a falar de vida, ao invés de falar de acidente, você fala do Salmo 91, ao invés de falar de morte, você fala de vida, você muda a sua crença, muda o que está no seu coração e consequentemente suas palavras vão mudar, tá bom? Então é assim que você sabe se o que tem no seu coração é fé ou é dúvida. O que está saindo dos seus lábios? São palavras de dúvidas? O que sai dos seus lábios? São palavras de fé? Então, se dos seus lábios estão saindo muitas palavras negativas, eu te aconselho, ouça o Evangelho, ouça, fortaleça a sua fé, mude a sua crença e, consequentemente, seu vocabulário vai mudar, tá bom? Ela disse, se eu tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Imediatamente ela ficou curada. Mas antes ela ouviu falar de Jesus. Então ouça, tá bom? Ouça o Evangelho. Ouça, alimente sua fé com o Evangelho, com o pão da vida que se chama Jesus Cristo. Tem uma história na Bíblia que eu também gosto muito, é uma das minhas preferidas. Deus tirou do Egito milhões de judeus e disse para eles, eu vou levar vocês para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Moisés chamou 12 líderes e falou assim, olha, vão e verifiquem a terra de Canaã. Esses 12 líderes voltaram e 10 deles disseram, Moisés, a terra é boa, mas os moradores de lá são fortes. Será impossível para nós habitarmos em Canaã. E as pessoas deram crédito a esses 10 líderes, desanimaram e essas pessoas morreram no deserto e não entraram na terra de Canaã. Por isso que é importante você ouvir líderes que pregam o Evangelho, não legalismo religioso, líderes que pregam o Evangelho. Um dia eu estava lendo um livro de um jovem, o pastor que já é falecido, Kenneth Hagin. Ele estava paraplégico em cima da cama e falou, mãe, chama o pastor para orar por mim. A mãe dele chamou, o pastor demorou, mas foi. E chegando na casa dele, o pastor viu ele naquela situação, viu ele em cima da cama, e ao invés de fazer uma oração de fé, olha a oração que esse pastor fez. A oração dele foi o seguinte, Deus, prepare essa mãe para a perda que ela vai ter. Se dependesse daquele pastor, o Kenneth Hagin não passava dos 20 anos. Mas ele não deu crédito àquela oração. No começo, depois que ele ouviu essa oração, ele ficou desanimado, mas depois fortaleceu a fé e ele viveu até 82 anos pregando o Evangelho. Esse pastor era o homem de fé? Claro que não. A Bíblia diz que é a oração da fé que salvará o doente. Então, ouça pessoas de fé, ouça pessoas que realmente pregam o Evangelho de nosso Jesus Cristo. Daquela geração que saiu do Egito, aquelas pessoas, milhares de pessoas que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra de Canaã, Caleb e Josué. Caleb fez todos calarem a boca e disse assim, vamos subir animosamente, porque certamente nós vamos prevalecer contra eles. Vamos subir animosamente e vamos entrar em Canaã. Os únicos que entraram em Canaã, Caleb e Josué. Caleb, ele disse, eu vou entrar em Canaã. E ele entrou em Canaã. Olha só o poder das palavras. O Caleb acreditava na promessa de Deus. E aquilo que ele acreditava, ele expressou com suas palavras. Ele expressou. Então pare de ouvir pessoas negativas. Pare de ouvir gente negativa. Faça igual Caleb. Vamos subir animosamente. Faça igual Caleb. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou fazer essa prova e vou passar em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As portas se abrirão. A prosperidade de Deus cairá sobre a minha vida. Comece a profetizar, comece a falar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A bondade, a misericórdia me caçarão todos os dias da minha vida. Quando você acordar, já profetize, esse dia vai ser uma bênção. Não profetize a desgraça, não. Não profetize, eu já percebo que esse dia vai ser ruim. Não, pare com isso. Profetize, esse dia vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Então, cristão, faça igual Caleb. Eu vou entrar em Canaã. E ele entrou em Canaã. E aqueles milhares de pessoas, eles disseram assim, olha, Deus nos trouxe aqui para morrer no deserto. E morreram no deserto, porque as palavras têm poder, tá bom? Então conserte suas palavras. Primeiro você conserta a sua crença, começa a acreditar de maneira correta e, consequentemente, suas palavras mudarão. Consequentemente, a boca fala do que o coração está cheio. Coração cheio de fé,
palavras de fé. Coração cheio de medo, palavras de medo. Coração cheio de dúvida, palavras de dúvida. Coração cheio de fé, palavras de fé. Então você crê no coração e agora você expressa, você fala com a sua boca. É assim que a fé funciona. Foi Jesus quem falou: tudo que você disser. Você acredita? Você não duvida? Tudo que você disser vai acontecer, tá bom? Então use suas palavras, use as suas palavras em seu favor. Use, profetiza. Começa a profetizar, mesmo que seja impossível aos olhos humanos. Começa a profetizar em nome de Jesus. Você conhece a história de Davi e Golias. Todos nós conhecemos aquela história excepcional. O Davi, um jovem pastor, derrotou um gigante Golias, porque Davi tinha fé em um Deus grande. A fé de Davi era enorme. Quando Davi chegou no lugar da guerra e viu os filisteus afrontando o povo de Israel, ele falou assim: olha, esse filisteu, ele pensa que é quem para afrontar o Deus de Israel? Esse incircunciso. Ele pensa que é quem? O Deus de Israel é todo poderoso. E o Davi se ofereceu. Todos os soldados estavam com medo de lutar contra Golias. O Davi se ofereceu. Ele disse assim: olha, avisa o rei Saul que eu vou lutar contra Golias. Imagina só, você lutar contra um homem de 4 metros, guerreiro. Tem que ser pela fé mesmo. E olha só, Davi, ele se ofereceu para lutar com Golias. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 41. O filisteu veio, se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Olha só a fé de Davi. Davi acreditava e falava. Acreditava e falava. Golias, hoje mesmo Deus vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou arrancar a tua cabeça hoje mesmo. As palavras têm poder? Você já conhece essa história. Davi foi lá e arrancou a cabeça do Golias. Davi acreditava e falava: hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça. Fale para os seus gigantes, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não tenha medo dos seus gigantes. Faça igual Davi, corra em direção a eles e profetize, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fale para a depressão, a alegria do Senhor é a minha força. Fale para a miséria, Jesus se fez pobre para me enriquecer. Fale para a doença, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Então Davi falou, por isso que um dia o apóstolo Paulo disse assim: olha, nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Eu creio e falo. Nós temos o mesmo espírito de fé de Davi, o mesmo espírito de fé de Caleb. Então nós fazemos como Davi e Caleb. Eu crio, eu acredito, eu falo. Eu acredito, eu falo. Você crê, fala. Você acredita e profetiza. Você crê na proteção de Deus, agora você fala. Nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará na minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então expresse a sua fé com as suas palavras. As palavras, elas têm poder muito grande. Tudo, lembre-se o que Jesus falou, tudo, seja positivo ou negativo, tudo que você disser vai acontecer. O que você deseja daqui 20 anos, comece a falar hoje, comece a profetizar hoje. Não duvida, porque as suas palavras têm poder. O Salomão certa vez diz que a língua dos sábios é saúde. A nossa língua fala de saúde. Nós somos sábios. A palavra de Deus nos deu sabedoria. Então, nós que somos sábios, vamos falar com sabedoria.
A nossa língua é saúde, então fale de saúde, tá bom? Profetiza a sua saúde. O teu corpo está doente, mas você diz: eu estou curado pelas feridas de Jesus Cristo. Você está com sintomas no corpo, mas você pela fé diz: eu estou curado. Jesus levou sobre si minhas dores e enfermidades. Eu sou o corpo de Cristo. O que Cristo é, eu sou deste mundo. Eu sou a justiça de Deus. No corpo de Cristo não tem doença. Eu estou curado pelas feridas de Jesus Cristo. As palavras dos ímpios armam laços para eles. Eles falam de maneira negativa. Eles brincam com palavras negativas sem saber que realmente as nossas palavras elas têm poder. Mas a boca dos retos os livrará. A nossa boca, ela nos livra porque nós acreditamos, o que sai da boca vem do coração, que é a nossa crença, então ela nos livra. As nossas palavras nos livram, como livrou Caleb, como livrou Davi, como livrou aquela mulher hemorrágica que disse: se eu tocar eu fico curado. Então, meu irmão, minha irmã, a tua boca te livra. Fale de livramento, tá bom? Fale de saúde, fale de prosperidade. Tudo que você disser vai acontecer em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, que quantas promessas de Deus têm o sim e o amém de Jesus. Todas as promessas de Deus, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, da Nova Aliança, têm o sim e o amém de nosso Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus. Na Antiga Aliança, existia a lei de Moisés, e quando Deus deu a lei, o Moisés levou o povo para um monte e falava todas as maldições da lei. E o povo respondia com amém. Maldito serás na cidade, o povo respondia amém. Maldito será no campo, o povo respondia amém. O Moisés levou eles para outro monte e falava as bênçãos da lei, as bênçãos se praticassem a lei. Mas o povo não respondia amém. Eles só respondiam amém para as maldições. Hoje, eu e você não falamos amém para maldição nenhuma. Nós falamos amém para as promessas de Deus. Amém significa assim seja. Eu concordo, vai acontecer. Então, hoje nós falamos amém. Hoje, nós crentes da Nova Aliança falamos amém para as promessas de Deus, não para as maldições. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. O fim da lei é Cristo. Fale amém. Você leu uma promessa de Deus na Bíblia? Fale amém para ela. Você leu uma promessa de Deus no livro de Salmos? Fale amém. Você leu uma promessa de Deus no Antigo Testamento? Fale amém. Você leu uma promessa de Deus no Novo Testamento? Fale amém para aquela promessa. Porque Jesus já falou amém. Todas as promessas de Deus já têm um sim. Todas as promessas de Deus já têm um sim, tem um amém de Jesus. Jesus já autorizou. Ei, Jesus morreu, ele já autorizou, a promessa já nos pertence. Quando você lê uma promessa de Deus na Bíblia, lembre-se, Jesus já falou sim para ela. Deus, o Senhor me prometeu, e será que isso é da tua vontade mesmo? Ei, será não? Já tem um sim de Jesus. Você leu uma promessa, já tem um sim de Jesus Cristo. Já tem um sim. Olha como as nossas palavras são importantes. Um dia o apóstolo Paulo disse assim, olha, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em seguida ele nos ensina como nós devemos nos encher do Espírito. Ele disse assim, olha, falando, como eu me encho do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Paulo, como eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, falando os salmos durante o dia. Fale salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em todo tempo louvarei ao Senhor. As tuas misericórdias são grandes. Deus é grande em perdoar. Salmodiando, cantando hinos, cânticos espirituais. Assim que você se enche do Espírito Santo. Cante louvores, mas cante louvores de fé, tá bom? Infelizmente, hoje, existem muitas músicas evangélicas que é uma verdadeira derrota. A pessoa ouve e ela fica mais triste ainda. Ouça louvores que levantem a sua fé, louvores alegres, louvores que exaltam o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? É assim que você se enche do Espírito Santo, com palavras, salmodiando, citando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Você vai se enchendo do Espírito Santo, se enchendo de fé, tá bom? É assim que você enche a tua fé, é assim que você enche o teu espírito
espírito de fé em nome de Jesus Cristo. Então fale, creia e fale, tome posse. Faça como Deus, haja luz, e a luz apareceu. Então profetiza aquilo que você deseja. Um dia o apóstolo Pedro disse assim: quem quer amar a vida e ver os dias bons? Você que está me assistindo, você quer ver dias bons? Sim. Em seguida o Pedro disse: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e dos seus lábios não saiam engano. Refreia a sua língua do mal. O que é mal? É tudo que é incompatível com a Bíblia. Tudo que é incompatível com a Bíblia é mal. Refreia a sua língua do mal. Veio aquele impulso para você dizer: eu acho que eu vou morrer com essa doença. Ei, refreie sua língua e fale: não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Veio aquele impulso para você dizer: vou morrer na miséria. Ei, refreie sua língua do mal. E não deixe sair dos seus lábios engano. O que é engano? É tudo que não está na Bíblia. Tudo que não está na Bíblia. Pare de confessar o engano, a doença, e confesse saúde. O Tiago certa vez estava falando sobre a língua e ele disse que a língua muitas vezes é difícil de controlar. Com a língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Nós bendizemos a Deus e falamos mal das pessoas. E ele disse assim: olha, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Em seguida ele diz assim: meus irmãos, não convém que isso seja assim, que da mesma boca saia bênção e maldição. Não, da minha boca só vai sair bênção, não vai sair maldição. Da minha boca vai sair vida e não morte. Então, controle a sua língua. Deu vontade de falar coisas negativas, controle sua língua. Confesse, fale a mesma coisa que Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu recebo a abundância da graça, dom da justiça. Eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Fale a mesma coisa que Deus. Eu sou salvo pela graça de Jesus Cristo. Fale a mesma coisa que Deus com relação a todos os assuntos. Sou salvo. Eu sou santo. Não, você cristão já aceitou Cristo? Pare de falar: eu sou um pecador. Não. Fale a mesma coisa que Deus. Fale a mesma coisa que Deus. Deus disse que eu sou santo através do sangue de Jesus. Então eu sou santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu confesso. Eu falo a mesma coisa que Deus com relação a todas as áreas da minha vida em nome de Jesus. Um dia Deus deu uma visão para um homem chamado Ezequiel. E nessa visão nós percebemos o poder das palavras, o poder de nós profetizarmos coisas boas para o nosso futuro. Provavelmente você já conhece a visão do vale de ossos secos. Deus levou numa visão Ezequiel para o vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre os ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel, por acaso esses ossos podem viver? Ele disse assim: tu sabes, Senhor. E em seguida ele disse: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E você vai falar, você vai profetizar nervos, pele nesses ossos. Você vai profetizar. Olha só o poder das palavras. Profetizar no vale de ossos secos. Ele começou a profetizar e ele ouviu um ruído. Apenas um ruído pequeno. Você está profetizando, aconteceu uma mudança pequena, continua profetizando. Qual é o vale de ossos secos que você está enfrentando neste momento? Começa a profetizar aquilo que você deseja. Deus, ele desejava a luz e disse: haja luz. Deus desejava a terra e disse: haja terra. E aconteceu. Qual é o seu vale de ossos secos? Começa a profetizar. Sua empresa começa a profetizar clientes. Começa a profetizar clientes na sua rede.
O Pedro lançou a rede e Jesus enviou 153 grandes peixes. Começa a profetizar. Começa a profetizar clientes na sua empresa. Começa a profetizar. Comece a profetizar a sua prosperidade. Comece a profetizar no vale de ossos secos. Comece a profetizar na sua saúde. Comece a profetizar na sua família. Comece a profetizar no vale de ossos secos. Tá bom? Tua família é problemática, comece a profetizar, minha família é uma bênção. Comece a dizer, um dia eu verei minha família na igreja, um dia eu verei minha família se batizando, em nome de Jesus Cristo. Um dia eu verei a mudança do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa. Comece a profetizar. O seu casamento está seco, comece a profetizar. Comece a profetizar vinho novo. Jesus fez um milagre em um casamento e o melhor vinho ele deixou para o final da festa. Pastor, eu sou casado há muitos anos e o meu casamento não está bem. Comece a profetizar. Comece a profetizar vinho novo no seu casamento. Comece a profetizar sobre o teu marido, comece a profetizar sobre tua esposa, comece a profetizar sobre os seus filhos, sobre a sua vida financeira. Ezequiel começou a profetizar, ele ouviu apenas um ruído. Continua profetizando, mesmo que seja uma mudança pequena. Quando Elias orou para Deus enviar chuva, ele orou, ficou 3 anos e 6 meses sem chover sobre Israel, e depois desse período ele orou e falou para o auxiliar dele, verifica lá se já vem chuva. Ele subiu e na última vez ele falou assim, Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, é uma nuvem pequena demais. Elias falou, avisa Acabe que está chegando um temporal. E olha, o temporal aconteceu. O temporal começou com uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então você orou, aconteceu uma pequena mudança, uma pequena transformação. Ei, continua profetizando. É apenas um ruído de um grande exército que vai vir sobre a tua vida. Tá bom? É apenas um ruído. Comece a profetizar. Comece a profetizar na sua loja. Ore no seu comércio. Fale para Deus, assim como Jesus, assim como o Senhor enviou 153 grandes peixes para a rede de peixe, eu profetizo clientes nessa loja. Minha loja não vai fechar, meu comércio não vai falir em nome de Jesus Cristo, porque Deus é comigo. Deus vai enviar peixes, Deus vai enviar bênçãos em nome de Jesus. Continua profetizando. Então ele profetizou naqueles ossos secos, ele ouviu um ruído e de repente aqueles ossos se juntaram. Olha só, eram ossos secos, sem esperança, e agora eles se juntaram. Ouviu um ruído, daqui a pouco um rebuliço grande, começou com algo pequeno. Por isso que nós não devemos desprezar o dia das pequenas coisas. Não vamos desprezar o dia das pequenas coisas. Tudo que é grande hoje começou pequeno. As grandes empresas hoje começaram pequenas. Vou te dar um exemplo. Colgate, o William Colgate, ele era crente, patrocinava a obra de Deus e começou num galpão velho. Muitas instituições grandes hoje começaram pequenas. Por exemplo, a Igreja Batista aqui no Brasil é muito conhecida, tem muitas igrejas batistas aqui no Brasil, mas você sabe que essa igreja começou com 5 membros? As grandes empresas hoje começaram em lugares pequenos, hoje são gigantes. Então não despreze o dia das pequenas coisas. Profetiza. Você que é pequeno, um dia você será grande e você vai patrocinar a obra de Deus. Houve um grande rebuliço, os ossos se juntaram. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Profetizou. Deus colocou nervos naqueles ossos, colocou peles, mas ainda faltou espírito naqueles ossos. Olha o poder das palavras. Olha só como as nossas palavras têm poder. Tudo que disser será feito. Hoje o que é vale de ossos secos. Amanhã será um grande exército. Hoje você tem poucos funcionários. Amanhã você vai ter muitos funcionários em nome de Jesus. Hoje você está passando no vale de ossos secos, você vai profetizar.
e esse vale vai se transformar em um grande exército. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé um exército grande ao extremo. Ele profetizou, vem dos 4 cantos, Espírito. O Espírito de vida entrou naqueles ossos. Pronto, agora era um grande exército. Começou com ossos. Deus colocou carne naqueles ossos, nervos, peles, faltava o Espírito. E Deus disse, profetiza, filho do homem, profetiza o Espírito. Manda o Espírito vir dos 4 cantos. Agora era um exército grande ao extremo. Olha só o poder das nossas palavras, o poder de profetizar. Profetize coisas boas na sua vida, tá bom? Seu futuro será uma bênção. Pare de profetizar fracasso, pare de profetizar derrota, tá bom? Pare de se preparar para o fracasso. Comece a dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sou justificado pelo sangue de Cristo, sou santificado pelo sangue de Cristo, sou salvo pela graça. Cristo levou sobre si todas as minhas maldições. A bênção de Abraão me pertence, faça isso. Eu sei que nas horas da dificuldade não é fácil ser positivo, claro que não, eu sei disso. Mas retenha firme a tua confissão, tá bom? Retenha firme. Um dia Deus falou para Moisés, lá no deserto, o povo estava com sede e Deus disse assim, Moisés, fala com a rocha e a rocha vai dar água. O apóstolo Paulo disse que a nossa rocha, aquela rocha que saiu água é Jesus Cristo. O Paulo disse que a nossa rocha é Jesus. O que você acredita em Cristo? Começa a falar. Fale com tua rocha e a rocha, da rocha vai jorrar água. Começa a falar. Fale com a tua rocha é Jesus. Começa a profetizar. Começa a profetizar. E você verá um grande exército, um exército grande ao extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então Deus disse, esses ossos é toda a casa de Israel, que eles estavam desanimados, os nossos ossos se secaram. Profetize, você conhece alguém que está desanimado? Na depressão, começa a profetizar naquela pessoa. Teu filho, tua filha está na depressão, principalmente hoje. Quantos jovens estão na depressão? Quantos jovens estão com pensamentos de suicídio? Profetiza sobre teu filho, seu filho e sua filha que fica trancado o dia inteiro no quarto. Começa a profetizar para o seu filho sair dessa sepultura, para a sua filha sair dessa sepultura. Começa a profetizar o ânimo na vida das pessoas. Profetiza coisas boas na vida das pessoas para que elas saiam da sepultura. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia. Antes de aceitarmos a Cristo, nós estávamos mortos. Mas o dia que aceitamos a Cristo, nós saímos dessa sepultura. Hoje nós não estamos mais mortos espiritualmente. Ao contrário, nós temos a vida de Jesus Cristo em nós. A morte reinou até Jesus. Adão pecou e a morte reinou até Jesus. E todas as pessoas que aceitaram a Cristo, elas saíram dessa sepultura do pecado de Adão. Saíram dessa sepultura cristã. Eu e você não estamos mais mortos espiritualmente. Não, nós temos a vida de Cristo. A nossa velha criatura foi sepultada, agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Vocês vão sair da sepultura, vocês sairão da sepultura, e eu colocarei o meu espírito em vós. Olha só. Nós éramos mortos espiritualmente, aceitamos a Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo, hoje estamos assentados em Cristo, nos lugares celestiais, e ainda Deus nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo que clama Abba Pai dentro de nós, que testifica que nós somos filhos de Deus. Nós não estamos mais mortos. A morte, a Bíblia diz que a morte reinou.
Mas todos aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em Cristo Jesus. A morte não reina mais sobre o crente. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. As pessoas que não têm a Cristo, elas vivem numa verdadeira sepultura. Elas estão mortas espiritualmente. Elas vivem numa verdadeira sepultura espiritual. E a partir do momento que elas aceitarem a Cristo, elas saem dessa sepultura para a vida dos filhos de Deus que nós encontramos em nosso Jesus Cristo. Então profetize, tá bom? Profetize sobre a tua família que um dia eles vão sair dessa sepultura. Profetiza sobre os seus filhos que eles vão sair dessa sepultura. Profetiza a ressurreição da tua empresa. Profetiza a ressurreição do teu casamento. Profetiza a ressurreição do teu ânimo. Você está desanimado? Profetiza a ressurreição do seu ânimo. E esse vale de ossos secos se transformará em um grande exército com carne e com espírito de vida em nome de Jesus. Olha como as nossas palavras têm poder. Suas palavras têm um poder gigante. Suas palavras, cristão, têm um poder muito grande porque elas são baseadas na palavra de Deus, na palavra de nosso Jesus Cristo, tá bom? Então lembre-se do que Jesus falou, tudo. Se você acreditar, tudo o que você disser será feito. Então pare de falar que você morrerá velho, inválido, pobre. Não, pare com isso. Fale, eu morrerei velho, farto de dias, próspero. Deus me fez para ser próspero em nome de Jesus Cristo. A bênção de Deus está sobre mim. Profetize coisas boas e você vai vencer todos os gigantes da sua vida, tá bom? Eu quero orar com todos vocês e eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar ressurreição. Eu quero profetizar ressurreição de ânimo, de esperança, ressurreição de sonhos. Talvez você tinha sonhos, mas as dificuldades fizeram esses sonhos morrerem em você. Eu quero profetizar ressurreição na sua vida, a ressurreição do seu casamento, da sua empresa, da sua vida financeira, tá bom? Eu quero orar junto com você. Vamos profetizar? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, eu estou aqui no nome do teu Filho Jesus, porque nesse nome todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E meu Deus, talvez eu estou diante de um vale de ossos secos. Talvez esse casamento está seco, a empresa está seca, essa vida, meu Deus, está seca, mas assim como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, eu profetizo. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal da vida dessa pessoa, a depressão, tristeza, angústia. E eu digo, meu Deus, que toda doença, enfermidade neste corpo, do alto da cabeça aos pés, todo mal. No nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Eu ordeno que todo mal, do alto da tua cabeça até os teus pés, em nome de Jesus, sai da tua vida e vai embora, porque eu te abençoo. Meu Deus, eu profetizo sobre todos que estão orando comigo. Eu profetizo a ressurreição deste casamento. Esse casal, meu Deus, que está prestes a divorciar. Eu profetizo a ressurreição deste casamento em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, meu Deus, o perdão. Eu profetizo, meu Pai, a ressurreição dessa empresa. Eu profetizo a ressurreição deste relacionamento em nome de Jesus Cristo. O Lázaro estava morto há 4 dias, mas o Senhor fez um milagre e o ressuscitou. Então ressuscita, meu Pai. Ressuscita os sonhos deste meu irmão, dessa minha irmã. Ressuscita a vontade de viver desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre o vale de ossos secos. Eu profetizo que hoje a tua empresa é pequena, mas um dia ela será gigante em nome de Jesus Cristo para patrocinar a obra de Deus. Eu profetizo o seu ventre abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo toda sorte de bênçãos. Eu profetizo que a bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte de bênçãos na tua vida,
todas as promessas têm um sim e o amém de Jesus Cristo. Eu profetizo todas elas sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo no vale de ossos secos. E eu profetizo que esses ossos sejam um grande exército com carne, com espírito de vida. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos. Graças a Deus, eu espero que essa mensagem tenha abençoado a tua vida, tá bom? Espero muito que essa mensagem tenha edificado a sua vida e a partir de hoje mude o seu vocabulário, tá bom? Pare de falar coisas negativas, pare de profetizar coisas negativas, fale de vida, fale de fé, fale palavras ousadas em nome de Jesus Cristo, alimente sua fé, edifique sua fé, ouça pregadores que realmente pregam o Evangelho de nosso Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, shalom para todos, em nome de Jesus.